Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques dessa edição. Mais de 2 milhões de crianças brasileiras estão fora da escola e a taxa de mortalidade infantil em nosso país só perde para a Nigéria. Facebook anuncia a construção de centro de capacitação em tecnologia e gestão para pessoas de baixa renda. Como os remédios naturais e alopáticos podem prejudicar a saúde quando são usados sem orientação médica. E veja também. Você já viu que coisa horrorosa? Você está sentado num ônibus, o sujeito encostar em você e ficar fazendo gestos obscenos e até concluir com um jato indesejável. Que coisa horrorosa, está em todos os jornais, isso é nojento demais. A deputada Poliana Gama está indo para Brasília em busca de providências para essa situação aí. É estupro, atentado ao pudor, o que importa é que esse cara tem que sair da rua, não pode ficar convivendo com a sociedade. Nós vamos falar sobre isso já, aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e também na web. Mais de 2 milhões de meninos e meninas estão fora da escola no Brasil e a taxa de mortalidade infantil do país só não é pior do que os números da Nigéria. E o Brasil tem uma das legislações mais elogiadas do mundo quando o assunto é garantia de proteção aos menores. Na reportagem a seguir, você confere por que o Estado brasileiro ainda falha na garantia de direitos às crianças e adolescentes, como saúde, educação e dignidade humana. No Brasil, as crianças são protegidas constitucionalmente e possuem até um estatuto dedicado a elas, o ECA. As crianças não estão protegidas a partir de casa. Elas têm que ser mais protegidas pelos pais, pelas mães, e os pais e as mães saberem os direitos das crianças, né? Direitos ela tem. Se serão respeitados, a gente não sabe. São tão respeitadas, não são levadas a sério. Acho que ela está totalmente desamparada e o nosso país precisa rever principalmente seus conceitos, seus princípios em prol da criança. É uma lei extremamente avançada, ainda hoje, é uma lei moderna, garantista, copiada em boa parte dos países que buscavam, nessa mesma época, modelos de proteção à criança e ao adolescente. E ainda hoje, um marco importante na forma do desenvolvimento de políticas públicas para crianças e adolescentes. O Estatuto tem 27 anos e, apesar de prever diversas garantias às crianças e adolescentes brasileiros, na prática ainda não conseguiu ser uma realidade na sociedade. É essencial fazer com que os governantes, com que os chefes dos poderes executivos, municipal, estadual e federal, tenham consciência de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não está pedindo favor, né? Ele determina, ele manda que quem está a cargo dessa função cumpra efetivamente o que está ali disposto. Atenda a prioridade absoluta nos direitos de crianças e adolescentes, implemente questões referentes à educação, à saúde, à habitação, envolvendo crianças e adolescentes. Isso nem sempre é feito. O ECA é uma das legislações mais avançadas do mundo quando o assunto é criança e adolescente e prevê direitos básicos como a saúde, a alimentação, educação, esporte, lazer e o direito de ser protegida. O ECA veio para evidenciar isso, para dizer, olha, a gente precisa efetivamente olhar para essas crianças e esses adolescentes como sujeitos de direito e começar a enxergar as necessidades das crianças e dos adolescentes a partir da ótica deles. Isso é bem importante no ECA, né? A gente costuma ter sempre a visão do adulto olhando para crianças e adolescentes, quando na verdade a ideia é fazer com que esses direitos sejam vistos a partir da ótica da criança e do adolescente. Mesmo assim, no Brasil ainda são 2,6 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola. Primeiro, eu acho que a gente passa por uma crise pedagógica mesmo, dos métodos de ensino, e o desinteresse vale também para as classes mais altas. Outra questão importante diz respeito à conscientização das famílias em situação de risco da importância de manter crianças e adolescentes na escola. E um terceiro ponto diz respeito muitas vezes à falta efetiva de vagas nas escolas, né? A gente começar pela creche, né? A gente tem um déficit de vagas em creche
que se espalha pelo estado inteiro. Quase 1.700.000 infantos juvenis ainda trabalham. Justamente porque as famílias acabam enxergando essas crianças, esses adolescentes, como mão de obra, como mais gente para tentar colocar dinheiro em casa. Crianças e adolescentes que são mantidas no mercado de trabalho, estatisticamente, isso não é chute, isso não é empírico, é estatístico, isso é científico. Crianças e adolescentes que são mantidos no mercado de trabalho, ao longo do tempo, vão ter uma vida muito menos pródiga em termos financeiros e em termos sociais do que aqueles que são mantidos na escola até pelo menos 14, 16 anos e só a partir de então começam a ingressar no mercado de trabalho. A taxa de homicídio de meninos e meninas é tão alta que fica atrás somente da Nigéria. A questão do tráfico de drogas, que já insere muitas dessas crianças e desses adolescentes no mercado informal de trabalho do tráfico de drogas, também tem uma influência preponderante nesse número de homicídios para crianças e adolescentes. E além da vontade política, é necessário também que a gente tente medidas sociais que acabem favorecendo, e isso é necessariamente algo a longuíssimo prazo, favorecendo a elevação das classes sociais que hoje são baixas e ainda extremamente carentes. Mas legalmente, de quem é a responsabilidade de cuidar destes meninos e meninas? O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal tratam como dever da sociedade, dos pais responsáveis e dos poderes públicos, de União, Estados e municípios, observarem, velarem pelos direitos de crianças e adolescentes. Ou seja, todos temos, individualmente ou em termos coletivos, o dever de velar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Está aberto o prazo para a renovação dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre deste ano. Mais de 1 milhão de alunos deverão realizar o procedimento. Quem tem o FIES precisa renovar o contrato a cada semestre. A renovação pode ser feita de duas formas. Para os aditamentos simplificados, os estudantes precisam apenas confirmar as informações em um sistema informatizado do FIES, que foram repassadas pelas faculdades. Já no caso do aditamento não simplificado, quando há mudanças como a troca do fiador, por exemplo, o aluno precisa ir até a agência bancária que assinou o contrato com toda a documentação para finalizar a renovação. O prazo para a renovação dos contratos vai até 31 de outubro, mas é importante que os estudantes façam os aditamentos o quanto antes para evitar problemas. A gente tem 1.300.000 estudantes que vão fazer o aditamento. Então, são 1.300.000 estudantes, são mais de 1.600 instituições de ensino envolvidas e qualquer contratempo que ocorra no aditamento, o estudante vai ficar sem renovar o semestre. E se ele não consegue renovar o semestre, o FIES não vai pagar essa despesa para ele vai precisar tirar do próprio bolso. Em caso de transferência de curso, de instituição de ensino ou de pedido de dilatação do financiamento, o prazo é até dia 30 de setembro. Só em 2017 foram 225 mil novas vagas no FIES e desde 2010, quando o programa foi lançado, 2,5 milhões de estudantes aderiram ao financiamento. Em 2018, o programa irá abrir 310 mil vagas, sendo 100 mil sem juros para estudantes com renda mensal familiar per capita de até 3 salários mínimos. Uma oportunidade para esses estudantes, de ter uma carreira, de ter uma formação e contribuir para a família e para o país. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz liberaram milhares de mosquitos portadores de uma bactéria capaz de bloquear vírus como dengue, zika e chikungunya. O objetivo desse método, considerado natural, é fazer com que esses insetos contaminem outros e diminuam a propagação das epidemias. Para combater a dengue, o zika vírus ou até mesmo a chikungunya, o melhor aliado é ninguém menos que o próprio mosquito transmissor. Nesta terça-feira, pesquisadores da Fiocruz, no Rio de Janeiro, liberaram milhares de insetos portadores de uma bactéria capaz de bloquear os vírus mais perigosos. O objetivo da operação é fazer com que esses mosquitos contaminem os outros e diminuam pouco a pouco a propagação das epidemias. O projeto estima que até 2018 a população de mosquitos com essa bactéria chamada de Wolbachia seja de 2,5 milhões e substitua parte dos insetos que transmitem o vírus. Então a ideia é liberarmos esses mosquitos na natureza, eles vão cruzar com os mosquitos que estão em campo e vão passar então a Wolbachia para esses mosquitos, como se estivessem imunizando os outros mosquitos. E com isso
a transmissão deve ser reduzida nessas localidades. A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade, destacou que é esperada uma redução de casos da doença em um período de 3 anos. A importância é contribuir para a redução da transmissão de dengue, que é uma doença que há 30 anos o país vem sofrendo com epidemias. De acordo com a Fiocruz, os mosquitos serão soltos inicialmente em 10 bairros da Ilha do Governador. Depois haverá a expansão para outras localidades nas regiões norte e sul da cidade. O método é considerado natural porque não mata os mosquitos e não inclui nenhuma modificação genética. O governo do estado vai saldar dívida de 4 milhões com a Santa Casa de São José dos Campos. Os valores são referentes a pagamentos de janeiro a agosto deste ano. O estado ainda não estabeleceu como esse valor será depositado nos cofres do hospital. O convênio entre a Santa Casa e o governo do estado garante a pacientes de diferentes especialidades o atendimento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde das 39 cidades da região e do Vale do Paraíba. E vamos agora ao comentário do advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, hoje falo de boatos que viram lendas, que viram verdades e verdades que são desmentidas. A internet, indubitavelmente, presta um relevantíssimo serviço de informação, mas, ao mesmo tempo, abre margem para boatos indesejáveis, geram pânico, sobretudo em idosos. Agora circula na internet uma boataria aí de que o INSS vai chamar também os idosos com mais de 60 anos para fazer revisão das aposentadorias por invalidez. E mesmo aqueles que com 55 anos já estão no benefício há 15. Tudo boato, meus amigos. Uma loucura isso. Tem velhinho em pânico aí com essa história, quando na realidade a lei não permite que se faça perícia de gente com mais de 60 anos, ou mesmo aqueles que com 55 têm 15 de permanência no benefício. Portanto, calma, não há motivo para pânico, porque isso é tudo boataria, dessas que circulam de vez em quando na internet. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem mais de 207 milhões de habitantes. E o estado de São Paulo segue com o mais populoso, com 45 milhões. O Brasil tem mais de 207 milhões de habitantes. É o que diz o Instituto de Geografia e Estatística. Em 2016, a população do país era estimada em pouco mais de 206 milhões de habitantes. Isso significa que de 2016 para 2017 houve um crescimento de 0,77%, ou seja, 1.600.000 pessoas. A pesquisa também revelou que a taxa de crescimento populacional vem desacelerando nos últimos anos e o motivo é a queda na taxa de fecundidade. De acordo com o levantamento, daqui a 26 anos, entre 2042 e 2043, a população brasileira vai atingir seu limite máximo, 228.400.000 pessoas. Quando o assunto é concentração de pessoas por estado, São Paulo alcança o primeiro lugar, seguido por Minas Gerais e o Rio de Janeiro. O estado que possui a menor população é Roraima. Se as capitais fossem desconsideradas, os 5 municípios brasileiros mais populosos seriam Guarulhos, Campinas, São Gonçalo e Duque de Caxias. A pesquisa também declarou que as populações dos municípios foram reduzidas entre 2016 e 2017. Isto porque as pessoas que moravam em pequenos municípios foram para as grandes cidades em busca de uma vida melhor, com acesso à educação e emprego. A diminuição de habitantes ocorreu com mais frequência na região sul, enquanto que no norte e o centro-oeste estão as maiores proporções de municípios com taxas de crescimento acima de 1%. E no próximo bloco você vai conhecer o perigo da automedicação até do uso das plantas medicinais. Continue conosco, voltamos já.